Questão 16, ITA 2018, Física. 3 molas idênticas de massas desprezíveis e comprimentos naturais L são dispostas verticalmente entre o solo e o teto a 3L de altura. Conforme a figura, entre tais molas são fixadas duas massas pontuais iguais. Na situação inicial de equilíbrio, retira-se a mola inferior, ligada ao solo, resultando no deslocamento da massa superior de uma distância d1 para baixo e da inferior de uma distância d2 também para baixo, alcançando-se nova posição de equilíbrio. Assinale a razão d2 sobre d1. Então tá, existem inúmeras maneiras de você pensar nesse problema. E como é que eu vou pensar aqui? Eu vou escolher uma delas. Eu vou escolher o seguinte: pensa que o sistema está totalmente desmontado. E aí eu vou montar o meu sistema. Aí eu montei assim. Só que quando eu montei, o que aconteceu? Esse cara aqui comprimiu. Já vou falar o porquê. Ele comprime. Esse cara distende. E esse cara aqui mantém relaxado. Como assim? Cheguei, coloquei esse cara aqui. Por que ele vai distender? Porque tem esse peso e esse peso. Então vai descer, né? Já que a gravidade vai estar agindo. E por que isso aqui vai comprimir? Justamente porque o peso vai para cima. Então isso aqui vai ficar comprimindo em cima dele. Esse cara vai distender. E esse cara aqui eu vou considerar como sendo relaxado. Que a mesma quantidade de que isso comprime se distende. Beleza? Tá bom. Então agora vamos fazer um raciocínio do que aconteceria após montei o sistema. E aí, o que acontece agora? Seria o quê? Vamos raciocinar aí. Então se esse cara vai distender... Se eu traçar aqui, ó, eixos, para ficar mais fácil aí de pensar, opa, certo? Se vai distender, eu posso falar que vai estar mais ou menos aqui agora, ó. Tá vendo? Distendeu isso aqui, ó. Que eu vou chamar de x1. Isso aqui eu vou chamar de início. Tá? E esse cara aqui também distende, vamos supor que até aqui. E nesse momento ainda temos a última mola, né? O solo continua o mesmo, o solo não muda. Você vê que comprimiu aqui, né? Então aqui vou chamar de x2. Então eu não tirei a mola ainda. Aí o exercício fala pra gente tirar essa última mola aqui. Então se eu tiro, o que vai acontecer? Só que aí ele fala que tirando, o enunciado fala isso, ele desce mais ainda. Beleza? Tá. Então, final. Tem aqui. Continuo. Se desce mais ainda, eu vou ter que passar aqui. Eu vou pra cá. Ó. Então, continuando aqui, ó. Não, agora já não é mais aqui, né? Foi mal. Agora eu já pego daqui. Daqui, ó. Temos isso aqui que eu acho que ele fala pra gente chamar de D1. E para continuação aí, já acho que já deu, né? Esse cara aqui foi até demais. Não, ele já pede para soltar aqui, então vou botar aqui. E essa distância aqui, ele pede para a gente chamar de D2. E aí eu já tirei essa parte, a última mola, né? Tranquilo? Beleza, espero que você tenha entendido a minha ideia pra gente trabalhar. E ele quer saber a razão entre esses caras aqui. Tranquilo. Vamos lá então. Como é que eu começo esse raciocínio? Vamos começar olhando pro início. Olha o início. Eu vou chamar esse cara aqui de A, né? Vou chamar esse cara aqui de B para ficar mais fácil. Então seria o A. Aqui é o A que desceu, aqui é o B que desceu, e aqui também é o A, e aqui é o B. Certo? Tranquilo. E agora, o que vai acontecer? Vamos analisar aqui o A. O A no início. O A no início, que forças que ele tem atuando? Ele tem peso, né? Peso dele, normal, que por causa desse cara aqui. Massa vezes a gravidade. Só que essa é a única força atuante nele? Óbvio que não, porque tem duas molas aí trabalhando em cima dele. Então eu vou ter para cima o quê? Como é que calcula a força elástica? Né? Força elástica é o quê? Lei de Hooke, K vezes X. Só que você tem que ter cuidado quem é o X. X é a distensão. No caso, qual a distensão do A? É só você olhar. Ele estava aqui. Distendeu para cá. Então ele distendeu o quê? Ele distendeu esse pedaço aqui. E esse pedaço vale quanto? X1. Então, eu tenho que botar aqui KX1. E lembra que por que é para cima?
Porque se está indo para baixo é porque a força elástica ela é contrária, né? Assim como é que a gente pensa, né? Que é uma força é resistiva aqui à queda dessa partícula, sei lá que é esse corpinho aí. Beleza? Só que é a única força... acabou? Não, né? Porque eu ainda tenho outra mola atuando aqui. Essa mola que antes estava relaxada vai ter também a sua, né? Só que agora quem vai ser o X dela? E aí que você tem que ficar ligado, né? Vai ser quem aí? Pô, cara, se eu tô vendo a parte relaxada, eu posso usar o quê? Eu posso usar a diferença das distensões que eu tive tanto para de baixo, tanto para de cima, né? Então eu tenho que pegar o quê? O X para esse cara seria esse pedaço aqui menos esse pedaço aqui que distendeu. Ou seja, a distensão, como é que eu posso dizer? Seria a variação da distensão total aí para o cara do meio, beleza? Porque ele estava relaxado. Isso aqui não é culpa dele, entende? Então fica o quê? X2 menos X1. Certo? Beleza. Espero que você tenha entendido o raciocínio. Foi mal isso, eu não expliquei muito bem. Eu sou um pouco enrolado para falar sobre isso. Beleza, vamos lá. Vamos olhar o caso B antes de brincar com equações aí. O caso B também eu estou olhando só no início, tá? No final é diferente. No final isso aqui não é assim, não. Vamos lá. O B eu vou ter quem? Também tem um mg, né? O dele. Só que agora o B, ele tá o quê? Comprimindo, ele não tá distendendo. Então muito cuidado em você achar que vai ter outra para baixo. Ele vai ter, em vez de outra para baixo, ele vai ter duas para cima, né? Porque ele tá comprimindo. Entendeu? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter o seu KX2, obviamente, porque a distensão aqui é o X2. E vou ter o caso que a mola do meio entra. Se a mola do meio entra, é a mesma coisa que daqui, né? KX2 menos X1, né? Tem que ser. Certo? Só o que muda é a direção que essa força acontece. Tranquilo. Então tá, a gente tem essas duas coisas aqui. Antes de pensar no final, vou tentar mexer agora com essas equações aqui. Deixa eu ver se o vídeo pega essa parte aqui legal. Pega, né? Então vou escrever aqui, ó. O que eu tenho? mg é igual, porque geralmente tem uma luz que aparece aqui e atrapalha o espaço que eu queria ter. Então mg aqui mais k x2 menos x1 é igual a kx1. Certo? Então eu vou deixar isso aí anotado. Agora eu vou pegar o B. B eu tenho o quê? mg é igual k x2 menos x1 mais kx2. Tranquilo. E agora eu vou tentar mexer nisso aqui. Isso aqui não, é no final. Depois eu vejo o que dá pra fazer ali. Ou é melhor mexer logo ali. Eu vou ver aqui então. Olha só uma coisa que a gente vai chegar a partir daquilo ali, que você poderia ter percebido isso só por análise. Ou seja, a gente vai provar matematicamente o que eu vou falar aqui, mas dá pra você chegar nisso que eu tô falando analisando. Cara, qual a relação que eu tenho pra x1 e x2? Pensa. Não é L para todo mundo, inclusive para o relaxado? Então eu tenho que pensar, o que vai... eu considero esse cara aqui sendo igual a esse cara, ou A igual a B, obviamente. Senão aí tudo bem, mas como eles são iguais, o que acontece? Se eu comprimir um x2 aqui e distender um x1 ali, de maneira natural, ou seja, eu não apliquei uma força aqui, ou seja, eu não puxei, isso aí aconteceu. Eu montei o sistema e isso aconteceu. Só que se isso aconteceu, o que vai distender para esse cara de cima, se ele é igual ao de baixo, tem que ser o que igual comprimiu para o outro. Então, é logicamente certo falar que x1 é igual a x2. Tem que ser. Não pode ser diferente. Porque não fui eu que puxei isso aqui. Não é força humana, não é uma força de outra coisa. É a força, é a natureza da coisa, entendeu? Do sistema. Então isso tem que acontecer. Tá? Mas vamos supor que você não viu isso. Não viu isso? Faz por equações. Mas eu só queria te falar isso porque às vezes é bom enxergar, cara. Porque ele fala aqui que isso aqui, todo mundo é L, 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 L. Caso se fosse uma coisinha diferente disso que eu falei, sem ser esses casos ideais, aí não tem jeito, eu teria que fazer sempre assim. Por isso que eu quis botar isso aqui, por isso que eu quis explicar o que acontece no A e o que acontece no B. Porque se eu falo isso, chega um problema que aqui esse valor é diferente desse, que é diferente desse, você erra a questão e a culpa é minha. Então eu queria te mostrar o jeito correto, mas esse jeito dava pra achar isso bem mais rápido, aí o problema acaba mais fácil ainda, tá? Mas enfim, vamos ver por aqui. Bom, eu posso subtrair as duas, tu concorda? Por que eu vou fazer isso? Porque tem mg aqui já vai cortar. Então vai ficar mg menos mg já foi embora.
vai ficar o quê? Primeiro, eu vou passar esse K para lá, ó. Então seria igual, ó. Aqui é mais e aqui é menos igual, certo? Agora sim eu vou subtrair. Então vai ficar, vou subtrair a segunda da primeira. K x2 menos x1 mais kx2 menos K, vou botar aqui embaixo, menos K x2 menos x1 menos kx1. Kx2 menos kx1, tchau. Sobrar o quê? Kx2 menos kx1 é igual ao quê? Igual a zero. Beleza? Então eu posso falar que kx2 é igual a kx1. K é o mesmo para os dois, x2 é igual a x1. Então aqui matematicamente a gente vê o que era óbvio para esse exercício pelos casos que a gente viu. Então x2 é igual a x1. Beleza? Mas é importante entender isso aqui para caso seja, porque se for diferente não vale falar que x2 é igual a x1, obviamente. Ainda mais se falar assim, uma força externa, aí já era. Aí você tem que fazer desse jeito, não tem jeito. Então tá, agora olhando para o caso final. Olhando para o caso final, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou olhar só para o A, nem preciso olhar para o B, porque vai ser suficiente para resolver o problema. Porque ele só quer a divisão, ele quer a razão desses dois caras, então vai ser suficiente. Eu tenho o quê? Novamente, eu tenho o seu peso, né? Nossa visibilidade. Só que agora eu estou trabalhando com D1 aqui, já não é mais X1. E aqui eu vou ter também um cara. Só que quem vai ser essa outra força aqui atuando para baixo? K vezes quem? Quem seria esse X? De novo, cara, você não viu aqui a análise que era x2 menos x1, que é a variação dessa distensão? Aqui não é diferente, eu vou pegar D2 menos D1, porque eu estou pensando já no caso para baixo. Então é K, D2 menos D1. Mesmo raciocínio, x2 menos x1. E para cima agora, por que vai ter para cima? Porque tem esse cara aqui ainda atuando. K. Só que agora qual vai ser esse cara? Percebe aqui que a distensão, a gente tem que analisar desse ponto até esse ponto. E a distensão desse ponto, ou seja, essa distância aqui da distensão total é o que? D1 mais x1. Então D1 mais x1. Certo? Beleza. Então é isso aqui que a gente tem no final. E agora, como é que eu vou resolver aí? Vai ficar o quê? mg mais k d2 menos d1 é igual a k d1 mais x1. Certo? Beleza. Então deixa eu apagar aqui. Pegou certinho a câmera aguentou. Porque a câmera não pega o quadro inteiro até o final, infelizmente. Só se eu chegar para trás, mas aí fica bem ruim. Beleza, então tá. Já não preciso mais do esquema, então eu vou apagar o esquema. Vou falar, o esquema ficou maneiro. Deu para entender, não deu? Espero que sim, galera. Qualquer dúvida, como sempre, só colocar nos comentários aí. Tranquilo. Então vou escrever isso aqui que eu achei aqui, já maior pra gente. Ó, mg mais k d2 menos d1 é igual a k d1 mais x1. Tá? Você vai ver que eu nem precisei analisar o b final. Só o a já é suficiente. Então tá. Você poderia analisar só o b em vez do a também, tá? A escolha é tua. O que a gente sabe? A gente sabe o que de bom, o que de bom. Vou abrir, né? Vamos abrir? mg mais kd2 menos kd1 é igual a kd1 mais kx1. Sabe o que eu não encontrei lá no início que eu podia ter encontrado no esquema? Olha isso aqui. A gente sabe o que? Vou pegar essa equação aqui. mg é igual a kx2 menos x1 mais kx1. A gente sabe que x2 e x1 são iguais. Então, ao invés de escrever x1 e x2, eu poderia só escrever x aqui dentro. Ficaria x menos x, que é zero. Então, isso aqui é zero. Então, a gente vai sobrar aqui m vezes g é igual a kx1. Então, eu posso muito bem dizer que x1 é mg sobre k. Sorte que eu não apaguei aquela equação ali. Beleza? Então, esse valor eu vou jogar aqui dentro do x1. Então tá. kx1, k vezes mg sobre k vai dar mg. E aí eu tenho mg dos dois lados, posso cortar. K, posso botar em evidência, vai dar k d2 menos d1
é igual a KD1. Tchau pro K. D2 menos D1 é igual a D1. D2 é igual a D1 mais D1, que é igual a 2D1. Então deu que D2 é igual a 2D1. Logo, passando o D1 dividindo, D2 sobre D1 é igual a 2. Então aí a gente resolve o problema do ITA. Espero que você tenha entendido todo o meu raciocínio. Desculpa qualquer coisa aí se eu fui lento em algum momento ou se eu expliquei mal. O gabarito aqui bate letra A. Letra A, beleza? Valeu, gente. Questão 16 aí, vamos para 17.